não sei se todos sabem, mas eu tive duas mães, uma natural e uma outra do coração. Uma branca, outra preta. Uma protestante evangélica, metodista livre, e outra católica. Foi assim. A minha mãe, não era para eu ser o primogênito, ela estava grávida de uma menina, e quando ela foi ao hospital para dar à luz, já tinha completado, estava tudo muito normal. E a criança morreu no parto. Então, ela volta para casa sem a sua bebê. Razões estranhas, provavelmente um erro médico, a maneira como a coisa foi conduzida, outros tempos. Aconteceu. Ela vem muito triste, então, de repente você chega em casa e contempla o seu berço, o berço da sua neném, vazio, não tem. Imagina, isso é difícil para qualquer pessoa. E nós não, porque eu ainda não era nascido, mas tinha uma vizinha de cerca, que era a tia Vicência, que a gente chama ela de tia Vicência. De cerca mesmo. Cerca. E era lá no alto do morro de Cidade Ademar, eram os primeiros habitantes daquele bairro, desde o princípio, os primeiros. Então elas eram muito ligadas, e ela tinha uma bebê, não muitos meses de vida. Ela pegou essa bebê, o nome era Naninha, apelido de Naninha, Ana, mas Naninha. Pegou a Naninha, botou no colo da minha mãe e disse para minha mãe: Frida, não fica assim tão triste. A partir de agora, essa também é sua filha. E assim foi. Mas poucos meses depois, minha mãe voltou a engravidar. Um ano depois eu venho a nascer. E convivi com a Naninha algum tempo. Eu já tinha mais ou menos 1 ano e pouco, quando a Naninha fica doente e morre. E ela não podia ter outro filho, porque, dada a idade e outros fatores complicadores da cesárea que ela tinha tido, e ela não podia mais engravidar. Aí foi a hora da minha mãe me pegar, ainda com 1 ano, colocar no colo da minha tia Vicência e dizer para ela: Vicência, não fica assim tão triste. A partir de agora, esse também é seu filho. Só que a tia Vicência era a maior catequista de Cidade Ademar. Pergunta para o Isaac. Maior catequista. Todo ano tinha turma, às vezes duas turmas por ano. Chegava a ter até 50 alunos. Todo ano. Dom Paulo Evaristo Arne, certa vez, o arcebispo de São Paulo, foi visitá-la na sua humilde residência, dada a fama dela de catequista no bairro. Uma católica de carteirinha, daquelas. E a minha segunda mãe. Eu participava do catecismo todos os anos. Ficava para a segunda época, né? Repetia. Antes de saber ler e escrever, estava eu lá no catecismo. Eu vivia grudado na minha mãe e nela. Eu acho que mais nela do que na minha mãe, que minha mãe não nos ouça agora. Ela era uma mineira que cozinhava como poucas. Eu estava sempre ali, porque sempre tinha coisa boa sobrando. E a aula do catecismo. Só que minha mãe era metodista livre. E me levava, então, na igreja metodista livre. Domingo na escola dominical. Sábado no catecismo. E eu fui essa criança que cresci abençoado por duas mães maravilhosas e exemplares, que me ensinaram a amar a Deus. E eu vivi assim um pouco confuso todos os meus primeiros anos. Gente, se você me perguntasse, a minha
mãe preta, católica, dizia assim: se te perguntar a religião, você vai dizer, eu sou católico, apostólico, romano. Ela era muito discipuladora, mais que minha mãe. Minha mãe era mais tranquila, mas essa pegava no pé. E eu tinha aulas extras com ela, porque quando acabava o catecismo, antes de saber ler e escrever, eu já sabia as respostas do catecismo. Era aquele garoto chato. Ela perguntava, eu sei a resposta. Claro, repetia todo ano. E aí eu ainda tinha as aulas extras, porque eu ficava na barra da saia dela, pequenino, perguntando mais e mais coisas. E assim eu cresci. Amando estar na igreja, na escola dominical, com uma outra mulher, Maria de Freitas, foi minha professora, foi professora do Isaac, provavelmente do Nilson, certamente. Uma outra discipuladora sem igual. Então eu cresci influenciado por muitas mulheres. Se eu dependesse dos homens para estar convertido, eu acho que eu estava perdido, porque se foram as mulheres, não foi meu pai. Meu pai é um exemplo de homem, de pai, mas espiritualmente assim não é uma referência. Mas minha mãe, minha avó, Dona Maria Freitas, a Dona Vicência, tia Vicência. Essas mulheres me impactaram. Eu aprendi muito. Só que com 16 anos de idade, se você me perguntasse qual era a minha religião, eu sou cristão. Eu fiz a primeira comunhão, gente. Depois eu posso mostrar uma foto para vocês da minha primeira comunhão. Estou lá com a tia Vicência, do meu lado, da minha primeira comunhão. Ela me levava para a missa. A gente tinha que andar muito, a missa era longe. E andava com ela. Eu era um garoto religioso. Então, eu era religioso, certamente muito religioso. E cresci assim, dividido, com o coração dividido. Eu gostava da igreja, do culto, da igreja evangélica, gostava da igreja católica, eu gostava do padre, e era muito amigo dos padres, quase coroinha, só não era coroinha porque eu ficava muito longe da igreja que eu morava. E era também ali, não perdi uma escola dominical. Apaixonado pelas coisas. E foi com 16 anos de idade que eu me decidi, que eu me defini como um cristão evangélico metodista livre. Foi uma luta, mas cheguei a esse ponto. Então, eu devo muito à igreja, mas muito à igreja. Eu diria até à igreja católica eu devo. Foi importante para mim toda aquela formação de caráter, de integridade. Então, quando eu estou diante de uma tentação hoje, isso tem um peso na minha vida. Se eu estiver diante de uma tentação e lembrar da minha mãezinha preta, e se eu lembrar da minha mãe, da minha avó, e se eu lembrar da minha escola dominical, e se eu lembrar do que eu aprendi no catecismo, e se eu lembrar de que tudo isso me ensinou a amar muito a Deus, muito a Cristo, eu encontrei nas Sagradas Escrituras aquilo que é poderoso para me salvar. Eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Senhor, encontrei o Salvador, e depois encontrei que a Igreja Metodista Livre estava mais de acordo com as Escrituras Sagradas, e por isso sou metodista livre desde então. E o céu entrou no meu coração. Eu me tornei uma pessoa, quando eu tive esse despertamento espiritual aos 16 anos, eu me tornei possivelmente a pessoa mais feliz do mundo. Ah, você é metida besta? Não, era como eu me sentia. Não era possível alguém ser mais feliz do que eu aos 16 anos de idade. Eu diria até hoje. Não tem para ninguém. Quem tem Jesus no coração, meu irmão. Esse é o segredo da minha felicidade. Mais feliz que eu não dá. Dá para ser tão feliz quanto eu. Você pode. Qualquer um pode com Cristo Jesus. E eu estudava de dia. Não, trabalhava de dia, estudava de noite, morava no alto do morro, não tinha muitas perspectivas, trabalhava como office boy na Record, e tinha recebido uma missão de ir a tal lugar, e recebi 2 passes. Aí eu falei, eu ando, era para o ônibus o passe, eu falei, eu ando e economizo o passe. Essa era a minha situação, camelava, economizar dinheiro de passe.
como office boy. Fazia isso com muita alegria. Cheio do Espírito Santo, de alegria. Fruto do Espírito é amor, é alegria, gente. Aí é alegre, feliz, entusiasmado com a vida, com o que Deus tem. Ele está comigo. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu sei que Ele está presente. Isso era a garantia do meu futuro. E aí, eu no alto do viaduto, tinha acabado de contemplar um carrão de um dos diretores da Record. Um baita carro que ele tinha comprado, novo, zero. E os office boys passando assim, todo mundo comentando. Não é para você ficar se comparando nessa hora, se sentir por baixo, né? Se sentir mal. Olha, ele pode, ele tem, quando que eu vou poder, quando que eu vou ter? Gente, não tinha para ninguém, esse homem não podia ser mais feliz do que eu. Eu não estava nem aí para o carro que ele tinha comprado, parabéns para ele, muito bom, eu tenho Jesus no coração. E eu ia lá, economizando o passe, caminhando no alto do viaduto, que é o viaduto, eu esqueci o nome dele, que fica da Washington Luiz, ali é Moreira Guimarães, ou Rubem Berta, indo para o aeroporto de Congonhas. Estava ali, e eu lembro, cantava um corinho das antigas. Quando a glória é glória, quando a glória é glória, quando a glória entrar no coração, louvarás bem alto ao teu Pai Celeste, quando a glória entrar no coração. Eu me derramava em lágrimas, eu dançava, eu caminhava pulando, saltitante, 16 anos, a glória tinha entrado no meu coração, gente. Encontrei Jesus, tinha tudo. Eu tinha tudo o que eu precisava para ser feliz. Nenhuma garantia de que seria assim, que seria assado. E eu tudo isso devo à igreja, que é o corpo de Cristo. O que a igreja é? Uma instituição divina, instituída por Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é nação santa, é propriedade exclusiva, é povo de propriedade exclusiva de Deus, é sacerdócio real. A igreja é o povo de Deus, a igreja é o rebanho de Deus, a igreja é família de Deus, ela é o corpo de Cristo. A igreja é tudo isso e muito mais. E graças a ela eu fui salvo. E você também. Você é um devedor eterno à igreja e ponto final. Graças a Deus pela igreja chegou até nós as escrituras sagradas, os evangelistas, os pregadores e tudo mais. Então louvado seja Deus pela igreja, apesar de todos os percalços. Nem tudo é perfeito na vida da igreja, mas sejamos nós a igreja autêntica e verdadeira. Sejamos nós leais a esse grande legado que nós recebemos. E por falar nisso, a igreja está já anunciada, já ali no Antigo Testamento. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Coloquemos-nos em pé para a leitura desse trecho, onde nós vemos aqui um prenúncio da igreja, um anúncio da igreja, uma revelação da igreja, uma revelação de Cristo. Errais por não conhecerdes as Escrituras. Aqui elas falam, elas testificam de mim, disse Jesus aos judeus do seu tempo. Porque Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam, não reconheceram. E não reconheceram porque não estavam com os olhos abertos para o que diz as Escrituras Sagradas. E assim diz a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for.
farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E tremendo disse: quão temível é esse lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Podem assentar. É importante notar o contexto em que se dá esta visão. Jacó havia traído seu irmão, enganado o seu pai, surrupiado uma bênção, se é que a gente pode surrupiar a bênção, agido na carne o tempo todo, puxado o tapete, revelado o instinto carnal, de engano, de subterfúgios, maquiavélico, e trazido uma imensa desgraça para sua família, uma ruptura, ódio, divisão, vai levar ao ódio o seu irmão, que o jura de morte. Ele vai ser obrigado agora a fugir, e ele está fugindo. Veja, partiu de Berseba e seguiu para Arã. Ele está saindo da sua terra, da sua cidade natal, do seu habitat, do seu bairro, da sua parentela, da sua família. Ele precisa correr, pernas para que te quero. O seu irmão está no seu encalço. É choro por parte da sua mãe, do seu pai, e uma mazela, uma desgraça. Que situação terrível. Ele causou tudo isso por causa da sua carnalidade. E ele está fugindo, ele está correndo. E ele andou correndo o dia inteiro. Chegou a noite. Ele parou em algum lugar. Veja só que interessante como o texto apresenta isso. Jacó partiu de Berseba, dá o nome do lugar onde ele partiu, que era a região, a casa dele, onde ele morava. Seguiu para Arã, ou seja, para um destino um tanto familiar, um lugar conhecido, mas ele está no trajeto, ele está entre lugares. E é muito notável que diz aqui o texto, quando chegou a certo lugar. Não diz aqui o nome desse lugar. Um lugar qualquer, entre lugares. E era noite. E ele precisou então parar de cansado, parar para descansar. Ele está solitário, sozinho, na terra de ninguém, num lugar qualquer, ermo, desconhecido. Ele não tem mais um teto sob o qual se proteger. Ele está à mercê de todo e qualquer perigo, inclusive do seu próprio irmão. Mas de cansado ele dorme. E ele improvisa, ele não tem onde reclinar a cabeça, ele improvisa uma pedra e faz dela seu travesseiro, sem cobertor, sem nada, ao relento. Ali ele dorme. E Deus o pega de jeito. Quando a gente está dormindo, a gente tem que reconhecer, nós estamos frágeis. Foi dormindo que a a namorada do Sansão cortou o seu cabelo, não foi? Sansão é forte. Mas Sansão precisa descansar. E quando Sansão dorme, ele está vulnerável. Jacó agora estava vulnerável. Jacó não é uma pessoa
Quando ele está desperto, vulnerável. Jacó é calculista. Jacó tudo vê, tudo enxerga, tudo olha, e ele está sempre um passo adiante de quem quer que seja em negociação, em qualquer coisa. Ele é capaz de tapear seus irmãos, seu pai, qualquer um. Esse é o Jacó. Mas agora ele está vulnerável. Agora ele está solitário. Agora chegou a noite. As trevas cobriram a terra. E ele sozinho. Ele dorme. E Deus o pega de jeito. Gente, ele teve um sonho, não foi? Qual era o estado emocional de Jacó? Está aflito. Está amedrontado. Provavelmente sentimento de culpa. Está confuso. Está tudo que você pode imaginar de ruim. Não é de se esperar que ele tenha um sonho bom. O natural é um pesadelo, concorda comigo? Você já teve dias assim muito tumultuados? Quem é que tem dia tão tumultuado como esse e vai ter um sonho bom? Isso não é normal. Isso já é um sinal de que esse sonho aqui é fora do script, é fora da rotina. Não é natural o que vai se passar com Jacó, definitivamente não é natural. Uma vez eu vinha de uma viagem de Jaraguá do Sul para São Paulo, vinha com toda a família, eu tinha os filhos pequenos, num carro que não era lá grandes coisas, e a chuva, um temporal, a gente não viu a previsão do tempo, fomos pegos por um temporal absurdo, que derrubou inclusive a ponte de Registro, da cidade de Registro, subiu a água, derrubou a ponte, isso deu no jornal, não sei quem é que vai lembrar disso, foi um negócio terrível, muito tempo atrás, na década de 90. E eu ali com a família, então ficou aquela buraqueira, aquela água, aqueles caminhões passando numa BR-116 da década de 90, que era a rodovia da morte. Rodovia da morte. Eu ia lá para Bonilha, eu era pastor em Bonilha. E quase, era acidente quase certo. Foi terrível aquela viagem. Angustiado, preservando a vida ali da minha família, dos meus filhos, e quase mal consegui enxergar, um carro ruim, tudo, uma aflição, os caminhões passando, aquela buraqueira, de repente eu pegava um buraco, o caminhão passava, parecia que ia jogar a gente longe, tudo, um aguaceiro, um negócio terrível. Demorou muito a viagem, mais do que o normal. E quando eu cheguei em casa, tomei um banho, vou descansar, você quase que desmaia. Aí eu desmaiei, descansei, dormi. No meio da noite, eu acordei assim, sentado já na cama, gritando com a Cristina, Cristina, cuidado, cuidado. Porque eu me via numa tábua e num pantanal, onde tinha um tremendo jacaré querendo abocanhar a gente. E eu estava ali com medo tirando a Cristina do perigo. Então, eu já fiz da minha cama ali aquela tábua, e eu estava sentado e gritando com ela, Cristina, cuidado, cuidado, jacaré, cuidado, jacaré. Aí ela acorda e diz assim, onde? Isso foi... Não entre assim num sonho do sonâmbulo, sabe? Não dê esse realismo a ele, porque... Ai, quase que eu pirei. Ai, meu Deus. Bom, por que eu contei isso? Para dizer que o que é normal é um pesadelo. O que é normal é você sonhar algo correspondente a tudo que você está sentindo, todas as suas emoções, algo que brota do inconsciente. Mas esse sonho não veio do inconsciente de Jacó. Esse sonho vem do alto, esse sonho vem do céu, esse sonho não tem nada a ver com a realidade dele ali. É um sonho que interrompe tudo. É um sonho que chegando. Ele tem uma visão, um sonho. Eis que estava posta na terra uma escada que liga ao céu. Tem um céu aberto, tem uma escada que alcança o céu, gente. Que boa notícia. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. E o Senhor vai falar, mais maravilhoso do que o sonho de uma escada
de um céu, de uma conexão entre o céu, os anjos subindo e descendo. O mais maravilhoso é essa expressão: o Senhor estava perto dele. E o Senhor falou com ele. Meus irmãos, eu acho que o que Jacó menos queria era que Deus estivesse perto nessa hora. Apronta para você ver. Você não quer que seu pai seja perto. Quando pensemos na nossa fase infantil. Você acabou de cometer um delito. Você acabou de aprontar uma arte. Você não quer se encontrar com a sua mãe, com o seu pai nessa hora. Você tem culpa. E agora? Uma vez eu sonhei com a volta de Cristo. E olha que eu estava vindo do culto, lá em Jardim Rei, e eu cantava aquele corinho, aquele hino que a dona Meire estava tocando, belamente no final do culto: aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. E aí eu sonhei com a vinda de Cristo. Olha que eu era um jovem que buscava muito a Deus, ele estava em sintonia com o Senhor, mas quando de repente o sonho era que Jesus estava voltando, tremeu as pernas. E aí, será que eu estou preparado? Né? São coisas que passam na nossa cabeça. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Está preparado para esse encontro? De repente, a gente fica pianinho, a gente fica ressabiado. E eu imagino que, se você tem uma visão de Deus, na condição de Jacó, você deve ficar assustado. Por isso sempre, a palavra não temas, porque o normal é ficar temeroso diante de uma teofania, de uma manifestação de Deus, ainda mais quando a gente está com culpa no cartório e de repente o Senhor pertinho dele, e o Senhor vai falar. Então, aí você pode esperar o quê? Uma repreensão, você pode esperar uma punição, você pode esperar um julgamento. Mulher pega em adultério. E agora? E agora vai falar a pessoa mais santa do mundo. E o que ele vai dizer? E ele pode me sentenciar à morte, porque é isso que aqueles algozes com pedras nas mãos estão esperando nesse momento. E de repente, eu não te condeno. É surpreendente ou não é? Ele não veio para, Jesus disse: eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Mas o juízo é esse, que a luz venha ao mundo, que a graça se manifeste salvadora, mas as pessoas muitas vezes amam mais as trevas do que a luz. No caso aqui de Jacó, a palavra de Deus, o Senhor fala, no meio da visão, o Senhor se revela ali perto dele e diz coisas surpreendentes, meus irmãos. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Repara bem aqui: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. Qual é a frase que se repete múltiplas vezes na Bíblia? Deus de Abraão, de Isaac. Por que não aparece aqui Deus de Jacó aqui? Jacó está ruim na fita aqui. Jacó não era um convertido até então. Eu sou Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac. Quero ser seu Deus também. A terra em que agora você está, porque ele ainda não tinha saído da região de Canaã, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Meus irmãos, isso aqui é só bênção e só promessa. Isso aqui já é um prenúncio do Evangelho. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando o que a gente merecia era condenação. O que Jacó merecia era uma sentença de morte, uma condenação. Ele recebeu vida, ele recebeu a palavra de esperança, ele recebeu um evangelho. Darei a você a sua descendência será como o pó da terra. Ele está com medo de morrer, né? Mas ele vai viver
Aqui a promessa de vida. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Tudo que Deus prometeu a Abraão está agora reafirmando gratuitamente, graciosamente. A graça alcançou a Jacó, que nada merecia, que não merecia tal dádiva, tal graça, tal salvação. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom do céu. Benditas serão todas as famílias da terra, uma vocação missionária. Eu te abençoo, sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou com você, eu não vim contra você. Eu vim a seu favor. Eu não vim para te julgar, para te condenar. Eu vim para te salvar. Eu proponho para você paz. Eu proponho para você perdão. Eu proponho para você vida. Eu tenho promessas para a sua vida, independentemente de quem quer que você seja. Deus te ama e a graça se manifesta salvadora para todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Guardarei a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, na verdade ele disse: o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É casa de Deus, é porta dos céus. Aqui um prenúncio da igreja. A igreja é porta dos céus, é casa de Deus. A igreja é essa pedra sobre a qual o Senhor Jesus edificou a sua igreja. Jesus é a própria pedra. A declaração: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, revela que Cristo é o cabeça, a pedra angular, o fundamento da presença de Deus. Jesus é essa escada. E essa visão da escada, Jesus reproduziu na sua fala com Natanael. Natanael, você está surpreso porque eu te disse que te vi debaixo daquela árvore? Você vai ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, é a igreja, é a casa de Deus. Olha essa visão do céu, que coisa maravilhosa, não é? A igreja é lugar de encontro com Deus. A igreja é lugar de conversão. É lugar de visão, de ver a Deus. É lugar de ouvir a voz de Deus, é lugar de conserto, é lugar de aliança, é lugar de compromisso. É o que a gente vai ver na sequência. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado, ele a coloca como coluna, e Jesus pega aquela palavra de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e coloca isso como coluna. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você não consegue enxergar um paralelo entre uma coisa e outra, eu convido você a ler de novo as Escrituras. Está aqui, meus irmãos. É casa de Deus, é a escada. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta aberta para o céu. Eu gosto daquela canção. Jesus abriu a porta para você passar. Como que é? E a porta é Jesus. Como que é essa canção? Não tem nenhum pentecostal aqui. Mas é linda a canção. E a porta é Jesus. Ele é a porta aberta. Ele é a porta do aprisco, a porta da salvação. No livro de Apocalipse tem uma visão do céu e uma porta aberta. E Jesus é essa escada, esse caminho que nos liga a Deus por graça e misericórdia. Quando terminar essa vida, estou pensando no outro corinho que vocês devem conhecer, do Asaf. Quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como é, irmão, que você chegou, venceu e chegou aqui. E falarei
cantarei, contarei de Jesus que me amou. E por esse pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, irmão. Jacó tem que dizer isso. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua graça ele nos salvou, pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele sobre nós derramou. Eu tive uma vez uma visão, contava isso já na vida para cá, para o Marlon e para o Rodrigo no caminho. Uma visão. Foi a única visão que eu tive acordado. Eu já tive alguns sonhos assim, bem de Jacó, aqui, bem parecido com Jacó. Alguns sonhos, não muitos, mas alguns. Mas visão, acordado em pé, só essa que eu me recordo. Não sou homem então de muitas visões, mas nós estávamos num culto de sábado, onde eu dirigia a mocidade lá em Jardim Rei. Tínhamos uns 40 jovens aproximadamente. Era um momento, naquele ano nós tínhamos feito 3 retiros de jovens, e eu havia convidado o Nilson, o irmão do Isaac, para pregar. Foi a primeira vez na vida que o Nilson vai pregar na vida, assim, numa igreja. Ele tinha já pregado, dá testemunho, né? Como a gente já evangelizava o colégio antes, mas ali na igreja foi a primeira vez. E terminado aquele culto, eu dirigi um cântico final. Só que quando eu terminei de dirigir aquele cântico, havia uma atmosfera assim de adoração tão doce, tão maravilhosa, tão natural, tão de Deus, que de repente ninguém queria sair dali. E outra canção, alguém já puxou uma outra canção e nós continuamos a cantar, a adorar. Foi curioso que o Nilson mesmo disse: olha, eu recebi cura de alguma coisa que ele tinha lá. Uma outra irmã que hoje frequenta a igreja do aeroporto, a Silvana, que era jovem, também adolescente naquela época, falou: eu também fui curada de tal coisa. Umas coisas assim começaram a acontecer. Mas a gente estava de boa ali, adorando a Deus. E nesse momento, enquanto a gente cantava um dos cânticos, naquela atmosfera tranquila, mas de adoração, de envolvimento do Espírito de Deus, eu naturalmente me vi, de olhos fechados, mas eu me vi subindo uma escadaria íngreme. E chegou um momento que eu estava muito cansado. Aí eu olhava para baixo, que para baixo todo santo ajuda, né? Falei: para baixo eu acho que é o caminho mais fácil, para voltar para onde eu estava, porque aqui eu não estou chegando em lugar nenhum, estou cansado. E quando eu pensava em desistir, uma voz lá do alto falou comigo, e aí eu olhei e vi um ser, né? Eu identifiquei como Jesus, lá no altão. E ele estava olhando para mim e dizendo assim: filho, desanima não, eu estou te vendo, eu estou com você, continue. Eu compartilhei, não sei se o Isaac estava aí nesse dia. O Isaac devia ser uma criança nessa época, devia ter uns 11 anos, não era ainda da juventude, né, Isaac? Ainda não estava na juventude. Talvez não, talvez sim. Eu tinha 16, não, nessa eu já tinha 19. Depois a gente tem que calcular as idades aí para ver se o Isaac estava nessa reunião. Meus irmãos, Deus estava me preparando para tudo aquilo que eu tinha que enfrentar no dia seguinte e na sequência. No dia seguinte, porque a gente achou que aquilo foi uma maravilha, né? Para nós foi uma maravilha, mas no dia seguinte, tinham umas pessoas jovens ali que não estavam muito satisfeitos. E no dia seguinte, no culto de domingo já, depois do culto, 2 deles, ex-líderes da mocidade, se aproximaram de mim. Eu não vou falar o nome porque muita gente conhece. Muita gente do passado conhece. Dariel conhece. Não posso falar os nomes. Chegaram para mim na boa, falaram assim: sabe de uma coisa? Você tem que ir para a tua laia. Vai para a tua laia porque você não é metodista livre. Eu vi isso. Eles me expulsaram da igreja, né? Mas eles não tinham autoridade para expulsar, né? Apesar de serem mais velhos do que eu e tudo mais. Aí eu cheguei e falei com o pastor: pastor, aconteceu isso e isso. Aí eu pensava que ia receber o apoio do pastor, né? Tinha 19 anos de idade, era líder da mocidade, tínhamos feito 3 retiros, muita gente se converteu, a mocidade estava avivada. Eu dirigi os cultos, eu que dirigi o culto aquele dia. Eu acho que eu dancei também naquele culto lá. Isso também incomodou a turma. Naquela época era revolucionário isso, dançar na hora do louvor. Vai para a tua laia.
Falei com o pastor. O pastor disse assim: eles estão certos, você está errado. 3 anos de gancho para você. Eu fui suspenso imediatamente de todos os cargos que eu tinha na igreja, de toda a liderança que eu tinha. Então, assim, você tem que aprender. Próximo domingo, quero você aqui na sala de aula, que você vai aprender assim, 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 tal, tal, tal. Tá bom. Eu sempre participava das salas de aula. Eu me submeti. Não sei qual seria a sua reação. A minha foi de submissão. Aceitei. Não fiquei falando mal do pastor e nem dos irmãos. Não fiquei fazendo conchavo lá na igreja. Fui lá. Estava eu e o Nilson, né? Que a gente estava nesse mesmo barco, né? Fomos lá. Na próxima reunião, o pastor falava contra a obra do Espírito Santo. Ele não acreditava em manifestações espirituais, coisas assim. E aí eu citei, mas John Wesley não falou que existem 2 perigos. Isso é verdade. Estou com John Wesley. Um perigo é você supervalorizar essas manifestações, ficar num auê, no emocionalismo e ser isso, o grande barato dos cultos e da igreja, sabe? Super enfatizar tais manifestações. Isso Wesley chamou a atenção. Mas ele disse que o outro perigo era você desvalorizar completamente, desprezar totalmente. Eu citei isso para ele, ele falou assim: Wesley nunca falou isso, ele disse. Aí eu disse: Diário de Wesley, edição tal, página tal. Estava na ponta da língua, eu tinha lido aquela semana. Seu insolente, ponha-se para fora daqui, você está expulso da igreja. E ele era o superintendente do concílio. Eduardo sabe tudo. Superintendente do concílio. Vindo de uma formação presbiteriana, sensacionista, me expulsou e disse: e se você não sair, eu vou impetrar o mandato de segurança. Aí o Nilson falou: então isso é para mim também. Saímos os 2 da igreja. O que eu estou fazendo na Igreja Metodista Livre, hein? Até hoje? Não saí da denominação. Eu conhecia a história da Igreja Metodista Livre. Isso não é metodista. Fui na igreja do meu sogro, em Cangaíba. Comecei a frequentar lá. 3 meses depois, e aí os pastores, o pastor Valdir me procurou. Eu procurei o pastor Valdir, ou ele me procurou, não sei. Só sei que a gente se encontrou, pastor José Alves, pastor Expedito. E aí eles falaram comigo, Manuel Roberto, falaram: olha, isso não é contra você. Ele tem um dossiê, ele quer expulsar pelo menos metade dos pastores metodistas livres que ele entende que são dessa ala. Então, calma aí, segura. Teve o concílio 3 meses depois dessa minha expulsão. Fui expulso, gente, por líderes da igreja, ex-líderes da mocidade, que foram meus líderes da mocidade ano passado, que haviam abandonado a mocidade e eu havia assumido porque eles não queriam mais saber. E aí a igreja começou a ficar boa, a mocidade ficou boa, eles me expulsaram e fui expulso por esse pastor. Aí ele não foi designado, ele não foi reeleito, ele não foi mais designado para aquela igreja, veio o pastor King no seu lugar. E quando o pastor King chegou com a dona Meire contava isso. Até quando o Daniel esteve lá, você acho que ouviu, né, Daniel? A dona Meire falou assim: eu lembrava vocês 2. Foi a última vez que eu visitei a dona Meire, e o Daniel estava junto comigo lá na cidade de Tampa. Aí a dona Meire falava: eu vi vocês voltando. Gente, sabe como nós voltamos para a igreja? Pianinho. Nós voltamos para ficar debaixo, ainda que aquele pastor não tivesse, para ficar debaixo da liderança de jovens daqueles 2 que nos expulsaram da igreja. Nós voltamos para aquela nossa igrejinha. É gente teimosa, né? Voltei lá. Cheguei eu e o Nilson assim, muito tímidos. A dona Meire estava ainda ensaiando, estava ela, o pastor King, ensaiando ali, porque ela tocava os hinos do culto, ensaiando. E de repente, entramos assim, eu pus a cabeça assim e tal, muito discreto. Podemos entrar? Porque eu fui expulso. Está pedindo autorização para entrar. Então ela disse: claro que sim. Aí nós entramos. Ficamos 1 ano inteiro sentados na nossa, aprendendo. Eu pregava já 2, 3 vezes por semana antes de eu ser expulso. Voltei pianinho, debaixo da liderança daqueles. E estou aqui até hoje, gente. Não é não? Deus disse: não desanima. Ele me visitou numa visão. Eu não sabia o que eu ia enfrentar.
Muitas pedras no caminho, muita oposição, muita luta. Isso é só o começo de toda a minha história, tá, gente? Tem muito mais para contar. Mas mostra que Deus está presente. Eu estou perto de você. Eu estou com você. E você vai voltar para esse lugar. Eu voltei para aquele lugar do qual havia sido expulso. E o nosso amigo Jacó também foi expulso e está voltando. Cada um com as suas razões ou sem razão, no caso de Jacó. E, por fim, Jacó, diante... Olha, gente, quando você está aqui, que aqui é casa de Deus, aqui é lugar de encontro com Deus, aqui é lugar de conversão, de arrependimento, aqui é lugar de avivamento, de receber palavra, receber promessa, receber desafio, de ser convocado pelo Senhor, de mudança de curso, de mudança de história, de reverter o quadro de uma história tenebrosa. Tudo apontava para uma desgraça. E Deus entrou na história, entrou na parada. Você precisa responder a Deus. E você vai responder a Deus de um jeito ou de outro. Ou você vai negligenciar. Como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Se você desprezar isso, se você desprezar esse momento, se você desprezar essa palavra, se você fizer pouco caso, você é indesculpável. E ponto final. A graça se manifesta salvadora. O juízo é esse, que a luz vem ao mundo, mas tem gente que ama mais as trevas do que a luz. E ponto final. É assim que é. Mas tem aqueles que abraçam. E no caso de Jacó, ainda que não alguém plenamente convertido, mas alguém impactado por esse encontro. Alguém ainda muito negociador. Tem um ser aqui, se Deus for comigo, ele ainda não está convertido plenamente. Ele ainda não tem uma entrega, ele ainda não tem uma confiança, mas ele está agora no caminho. Ele está, como diz a Bíblia, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está disposto pelo menos a isso. Eu quero provar e ver se o Senhor realmente é bom, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, me sustentar e me trouxer de volta, certamente o Senhor será o meu Deus, e Deus é fiel. Prova e vede, e você vai ver que o Senhor é fiel. E o Senhor será o meu Deus, eu me comprometo contigo, o Senhor será soberano na minha vida, eu vou dar o dízimo, eu vou reconhecer que tudo vem das tuas mãos, louvado seja o Senhor, e essa aqui será a casa de Deus, esse aqui vai ser sempre um ponto de referência marcante na minha vida, esse encontro vai ser perpetuado, vai ser inesquecível, é um marco na vida de Jacó, e foi, e é, e deve ser na nossa vida também, porque esse encontro não é só para ele, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa palavra se volta para nós. Olha, meus irmãos, Deus já me falou de múltiplas formas, mas a mais maravilhosa sempre é através da palavra. Aqui o mais maravilhoso foi quando a palavra veio, e a palavra veio, e a palavra está aí. A palavra está aí na tua boca, diz o apóstolo Paulo, no teu coração. Se creres no coração e confessares com a boca, sereis salvo. Se você é capaz de dizer Jesus é o Senhor, isso é revelação do Espírito Santo de Deus, porque é pelo Espírito que a gente declara de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Eis aqui a casa de Deus, eis aqui a porta dos céus, eis aqui a escada, porque Cristo é o cabeça, porque Ele é o caminho, porque nós somos embaixadores, porque nós temos uma mensagem de reconciliação. Coloquemos-nos em pé e oremos nesta hora. Bendito Pai Celestial, te agradecemos por tão grande salvação, essa graça salvadora, imerecida, essa dádiva do céu. Nos identificamos com Jacó porque reconhecemos que não merecemos, que o Senhor veio a nós, Salvador, porque é a tua bondade que nos conduz ao arrependimento. Bendita seja a tua bondade, ó Senhor maravilhoso, bendita seja a tua graça que nos alcançou, o teu amor, nós o amamos porque primeiramente o Senhor nos amou, foi o Senhor quem amou a Jacó, ele não te amava. Ele nem te conhecia. Ele estava morto em delitos e pecados,
como os pecadores que são alcançados pela tua graça. E o Senhor não o condenou, o Senhor estendeu a mão, o Senhor veio para os que eram seus para salvar. Eis aí, Senhor, a tua graça bendita. Casa de Deus, obrigado pela casa de Deus. Obrigado pela porta do céu que está aberta, pelo tempo oportuno, sobremodo oportuno. Eis aqui e agora, o dia da salvação. Uma ocasião sobremodo oportuna de salvação. Uma escada que liga aos céus. Anjos subindo e descendo. E ao Senhor, o centro de tudo isso, o Salvador. E a tua voz. E o Senhor que chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, fadigados, todo jeito e seu estilo de vida, e todas as suas artimanhas, e todo o seu jeito de ganhar a vida, e olha no que está dando, mas de repente o Senhor, tua graça salvadora, bendito seja o Senhor, que se tornou também o Deus de Jacó. E hoje a gente pode dizer, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele te conheceu, ele se rendeu ao Senhor, ele foi quebrantado em Peniel. Ah, Senhor, ele aprendeu a não mais usar de suas artimanhas. Ele foi humilde diante de seu irmão, ele se reconciliou, ele deu presentes, ele estava verdadeiramente arrependido. Bendito seja o Senhor que mudou este homem, que continua a mudar e alterar o curso das vidas. Obrigado porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor me prometeu, porque o Senhor me sustentou, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é piedoso, porque o Senhor tem um caminho no meio do temporal, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Porque é o Senhor quando age, é o Senhor quando age e é diferente. Não somos nós, é o Senhor. Bendito seja o Senhor hoje e sempre. Na minha, na tua, na vida da igreja. Amém, amém.